Seguimos juntos até as 2h30 da tarde e eu sempre falo, né? A gente faz esse programa com muito carinho, com muito amor. A nossa missão é muito clara, a gente entende que a vida tem vários desafios e a nossa missão é agregar valor à sua vida com conhecimento. Porque quando a gente tem conhecimento, a gente tem mais chance de escolher caminhos mais assertivos, de sofrer menos, vamos falar assim. E tudo que a gente quer é ser feliz, né? Eu sempre começo o programa com a palavra do dia porque eu digo que felicidade sem Deus não existe. O vazio fica grande, então a gente precisa buscar Deus, mas que com Ele a gente atravessa qualquer situação. E aí, Ele nos capacita para cuidar dos nossos bebês, das nossas crianças, dos nossos filhos pré-adolescentes, dos nossos adolescentes. E é esse o nosso assunto agora. A gente sabe que a adolescência é um período de transição física, emocional e psicológica e está cada vez mais comum a perda de cabelos nessa fase da vida. Entender o motivo dessa perda é fundamental para que um tratamento adequado seja feito. E com certeza vai ser um passo muito importante para melhorar a qualidade de vida desse jovem que está tão atrelado à autoestima. Para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou o diretor médico do Instituto do Cabelo, presidente da Sociedade Brasileira de Tricologia, Dr. Luciano Barsanti. Via Skype, Dr. Luciano, como vai? Seja bem-vindo. Cláudia, saudades. Também, eu estava aqui preocupada porque eu prendi o cabelo hoje e falei, doutor Luciano vai me dar uma bronca. Você vai dar bronca? Eu já vi na hora. Oi? Eu já vi na hora que estava preso. E o ideal é não prender, é isso mesmo? É não prender. Já que nós vamos falar de adolescentes hoje, e as meninas gostam muito de rabo de cavalo, as jovens gostam muito de prender o cabelo com tiara, tererê, aquelas coisas de entrelaçamento. Por favor, não façam isso, porque acaba arrebentando o músculo que segura cada fio e esse fio é perdido totalmente, ou seja, não volta o cabelo cai, é arrebentado e não volta. Então, por favor, os adolescentes e você, Cláudia, que tem um cabelo lindo, por favor, não estrague seu cabelo, hein, que eu vou te dar bronca. Perfeito, mas olha, eu hoje acho que não fiz nada de grave. O meu cabelo tá tão soltinho aqui, ó. Quer ver? Não sei se dá pra ver. Tá tão fofinho, sabe, solto, não tem tração. Eu prendi de um jeito bem leve. Tudo bem assim ou também não? Cláudia, leve ou forte, o prejuízo acontece. Pode acontecer, pode arrebentar o músculo. Então, a diferença é perder um pouco mais ou um pouco menos de fios. Mas a ideia é não perder nada, né? E eu fiquei muito contente de você colocar na introdução do nosso programa hoje o sentido, o assunto autoestima do adolescente. Então, eu acho assim, muito importante situar em que idade, em que faixa etária se situa o adolescente, né, Cláudia? Porque as pessoas têm dúvida. Uhum. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o adolescente, a faixa etária do adolescente se situa entre 10 e 19 anos de idade. Agora, você é mãe, todos nós sabemos que o adolescente, na verdade, não tem um limite específico. Alguns estudos, até em matéria publicada pela BBC de Londres, mostram que existem situações em que pode-se considerar adolescência até os 24 anos de idade. É verdade. E eu li que isso, para você que tem a família toda na Itália, já deve ser até conhecido, que na Itália os italianos estão enfrentando problemas porque lá os adolescentes de 35, 40 anos não querem saber de cuidar da sua própria vida, não. Ainda estão vivendo debaixo do teto do papai e da mamãe e patrocinados por eles. Olha, eu tenho um sobrinho, já que você falou isso, você lembra bem do meu pessoal lá da Itália, meu pessoal querido da Itália. Eu tenho um sobrinho que tem 40 anos de idade e não quer sair da casa da mamãe. Casa gostosa, né? Tudo prontinho, tudo feito com a maior tranquilidade.
Enfim, mas é interessante a gente poder falar de adolescência e entender que pode ser até que evolua por mais tempo. Agora, doutor Luciano, e o que tem a ver a adolescência com perda de cabelo? Olha, para que você tenha uma ideia, na clínica nós atendemos cerca de 40% a 50% de pacientes que se encaixam na idade de definição da Organização Mundial de Saúde, entre 10 e 19 anos, que são adolescentes. Então, esses adolescentes me trazem experiências muito interessantes que eu queria compartilhar com você e com o pessoal que está assistindo. Veja só, a causa mais frequente de calvície no adolescente engloba o percentual do universo, ou seja, a causa mais frequente é a genética, onde nós temos a causa, tanto nas meninas quanto nos meninos, de um gene que foi captado por esses adolescentes, que faz com que eles absorvam uma quantidade maior de um hormônio chamado dihidrotestosterona no couro cabeludo, no bulbo capilar, que é a fábrica do fio, que acaba atrofiando o fio e gerando o rareamento do cabelo. Começam a aparecer as falhas. Para que você tenha uma ideia em termos estatísticos, 8 em cada 10 meninos tem o gene, herdou o gene da calvície. E 1 em cada 4 meninas, portanto 25% das meninas herdaram o gene da calvície. Agora, além da causa genética, que eu acho que é muito importante e se encaixa na introdução que você fez à nossa conversa de hoje, Cláudia, eu gostaria de colocar algumas coisas muito específicas do adolescente. Então, por exemplo, o abuso de drogas lícitas e ilícitas. Então, o álcool, por exemplo, que é muito consumido pelos adolescentes, infelizmente, de forma indiscriminada, muitas vezes, ou quase totalmente, das vezes, escondido dos pais. Então, o álcool interfere na multiplicação celular, na fabricação do fio. Então, isso pode levar ao rareamento capilar. Outra coisa importante são as drogas ilícitas, que também, infelizmente, nós temos um acesso muito grande de adolescentes na clínica que já provaram, olha, eu vou lhe dar um número impressionante, 7 em cada 10 adolescentes já experimentaram algum tipo de droga. Então, é uma coisa muito importante. Então, a maconha, o crack, a cocaína, essas cápsulas, essas pílulas que são usadas em baladas, o êxtase. Então, essa situação também leva à queda de cabelo. E existe uma situação particular, Cláudia, que também é muito frequente, vou te dar um número. 8 em cada 10 adolescentes já fizeram uso de anabolizantes. Então, o anabolizante usado indiscriminadamente, sem orientação médica, sem uma indicação médica, pode causar lesões irreversíveis, não só no problema da perda de cabelo, mas também em ordem hepática, no fígado, no coração. Você pode ter uma dilaceração, um aumento do músculo cardíaco, alterações de testículo, levando a câncer de testículo. Então, vocês estão vendo aí, por exemplo, um exemplo, onde eu quero fazer um parênteses aqui, porque a produção, eu queria agradecer a produção, que me ajudou muito e captou fotos na internet. São fotos, essas fotos que estão sendo mostradas não são fotos de pacientes por questão ética, são fotos de anônimos captadas em bancos de imagem da internet e servem só para ilustração daquilo que nós estamos falando. Então, voltando, o anabolizante é uma coisa muito perigosa e faz cair cabelo? Faz, porque aumenta a quantidade do hormônio que eu acabei de falar para vocês, da dihidrotestosterona, que atrofia o fio, mata o bulbo e o cabelo desaparece, aparecendo a falha ou o rareamento. E tem uma frase que uma vez até, é uma frase que eu costumo citar e
e é uma coisa que é um pouco chocante, mas é verdade, e eu quero enviar via o seu programa diretamente para o adolescente, Cláudia, e olhando no olho do adolescente via a Rede Vida, via o seu programa, Vida Melhor, eu queria falar para o adolescente o seguinte... Espera um pouquinho, doutor, eu vou pedir para ampliar a sua imagem, porque a gente está com a imagem do halterofilista, para que você possa falar direto para o adolescente. Pode continuar. Muito obrigado, porque eu quero falar no olho do adolescente, sabe, Cláudia? Quero falar para você, adolescente, seja com 10, seja com 19, seja com 15 anos de idade. Veja bem, se você procurar a beleza como autoafirmação a todo custo, usando anabolizantes, usando substâncias proibidas, que não sejam indicadas absolutamente pelo médico, que não tenham uma indicação clínica, você pode morrer. Você pode morrer. E pode morrer careca. Então, pense bem. Pense na sua saúde. Pense na sua família. Outra coisa, Cláudia, que nos impressiona muito, são os problemas que você relatou muito bem, o fato da autoestima. Então, eu gostaria de colocar nessa situação as redes sociais, o Instagram, o Twitter, todas as redes sociais, o Snapchat, enfim, as histories que são postadas na internet pelos adolescentes. Para que você tenha uma ideia, o adolescente sofre muito com isso, porque ele tem que estar incluído nesse grupo de rede social e muitas vezes ele fica conectado ao telefone celular, ao computador, de 4 a 6 horas por dia. Aliás, eu recomendo um filme, um seriado, na verdade é um documentário chamado Dilema das Redes. Eu assisti, é seríssimo, muito interessante. Então você viu, Cláudia, você viu. Doutor, então, eu vou te pedir 2 minutos, porque eu preciso fazer uma interferência, mas eu volto já para a gente continuar esse assunto, tá? E aí eu quero aproveitar para chamar a atenção de quem está assistindo, que a gente volta com esse assunto. E se você tem alguma dúvida, você pode mandar a sua pergunta no 11 9 50 45 18 40. Agora vamos voltar lá. Show barriga e vem cabelo. Doutor Luciano, vamos continuar. Desculpa ter te cortado, mas a gente tinha um horário certinho para fazer essa entrega. Claro. E veja só, voltando, só fazendo um resumo. Os adolescentes, sejam numa faixa maior ou menor de idade, dessa definição da Organização Mundial de Saúde, ficam muito tempo nas redes sociais. E ele tem que parecer feliz, tem que parecer forte, tem que parecer bonito, tem que parecer atlético. Isso serve para as meninas, para os meninos, enfim, não tem a ver com gênero. E outra coisa, o que acontece nessas situações é um aumento muito grande do hormônio, da quantidade de hormônio circulante chamado cortisol. O cortisol faz com que haja um aumento do DHT, aquele hormônio que nós falamos. Outra situação, que já é uma situação mais psicogênica ou totalmente psicogênica, são os processos de estresse, de ansiedade, de depressão. Isso ocorre pelas situações do dia a dia do adolescente. Então, por exemplo, um rompimento, o garoto está namorando, ou a menina está namorando, porque hoje mudou muito. Antes, existia aquela situação da menina triste que desmanchou com o menino. Hoje eu tenho visto na clínica que tantos meninos quanto as meninas choram, têm tristeza, têm depressão pelo rompimento de relações. E muitas vezes o rompimento, o diálogo, até o namoro, Cláudia, se dá por telefone, pelo telefone celular. É muito interessante porque nas gerações que vêm avançando, antes a gente dava um beijo, falava pessoalmente, desmanchava um namoro pessoalmente, chorava, ficava triste, porque menino tem que chorar também, menina tem que chorar. Não existe gênero e choro. O choro é uma emoção. Ou seja, tem que chorar quando está triste, isso é uma coisa boa. Então, veja só, as pessoas hoje, os adolescentes, estão desmanchando relações
pelo telefone. Um beijo, não é mais aquele beijo de lábio, aquele beijo carinhoso. Agora é BJ no WhatsApp. Escreve BJ, entendeu? Então as pessoas estão sentindo essa falta de relacionamento. E eu vou contar uma situação interessante para você. Conversando com uma pessoa que eu adoro demais, adoro de coração, a nossa ex-primeira-dama, Dona Lu Alckmin, nós conversávamos justamente sobre o adolescente, sobre o uso de drogas, sobre esses desencantos, sobre a depressão. E ela me falou uma frase muito interessante que eu não entendi de bate-pronto. E depois ela me explicou, e eu gosto sempre de repetir quando falo de adolescentes e queda de cabelo ou as condições emocionais do adolescente. Eu disse, doutor, o que falta hoje para o adolescente é mesa. Eu falei, mas, dona Lu, como assim mesa? Eu falei assim, olha, falta a mesa do jantar, onde as famílias se reúnem, conversam, trocam as ideias, falam dos problemas, falam das soluções, falam das escolas, falam dos resultados amorosos. Hoje não tem mais isso. Se você reparar numa mesa de jantar, está todo mundo com o telefone celular e, se bobear, o pai está falando com a mãe está falando com os filhos pelo WhatsApp. Então, isso gera um processo de angústia, ansiedade, depressão. Então, o diálogo, a conversa é a melhor forma. Outra coisa, aqueles jogos de PlayStation, que o indivíduo fica ligado no PlayStation quase 12, 13 horas por dia, aquilo gera um aumento de cortisol, porque gera ansiedade e cai cabelo. Outra coisa que a gente tem, Cláudia, e é muito comum, a gente pode encontrar em qualquer idade, mas em crianças e adolescentes é o mais frequente. É um processo também psicogênico, que é o fato de arrancar o cabelo e comê-lo. Ou, às vezes, não. É a chamada tricotilomania. É o fato de arrancar o cabelo e comê-lo, engoli-lo. Isso, muitas vezes, leva a uma emergência chamada tricobezoar. Ou seja, é uma situação de emergência, de obstrução intestinal, por engolir os cabelos, forma-se um bolo no intestino, e esse intestino fica paralisado, as fezes não fluem normalmente. Por isso, é uma situação de emergência e muitas vezes a necessidade até de uma cirurgia. Repito que essa foto foi tirada de um banco de fotos, é uma pessoa anônima, não é meu paciente, e de forma ética eu estou explicando para que as pessoas tenham uma ideia do que é a tricotilomania. Então, diante de tudo isso, Cláudia, o que é muito importante, acho que se nós pudermos fazer um resumo da nossa conversa de hoje. Primeiro, a mensagem para o adolescente, seja homem, menina ou qualquer gênero. Veja só, cuide de você, priorize-se, não queira fazer as coisas para estar enturmado, seja na rede social ou seja na sua relação pessoal. Converse com seus pais, converse com seus amigos sinceros, converse com seus familiares. Tenha, como a dona Lu Alckmin falou, uma relação de mesa, onde você conversa e recebe a sua resposta, recebe o seu retorno. Evite, de qualquer maneira, drogas lícitas e ilícitas, porque para o seu cabelo e para a sua saúde vão fazer muito mal. Além disso, se você se sentir triste, se você está chorando, com vontade de chorar, se você tem vontade, muitas vezes até tem pensamentos ruins, achando que a vida não vale a pena, esses são sintomas importantes de depressão. Causam queda de cabelo? Causam, mas levam a coisas, a resultados negativos muito importantes. Então, procure os seus pais, procure um amigo, procure o seu amigo médico. O médico é seu amigo. Procure o seu médico de confiança. Converse com ele. Quando você sente alguma pressão, porque você vê lá no Instagram que seus amigos estão todos felizes, na praia, lindos, maravilhosos, será que a vida deles está andando assim? Procure mostrar e procure ver a realidade das pessoas. O mundo não é só felicidade. Existem momentos bons e momentos ruins que a gente tem que viver os momentos bons
e administrar os momentos ruins. É isso. Essa mensagem que eu queria passar para vocês. Maravilhoso, muito obrigada. Tenho certeza que muitos adolescentes estão impactados com as suas palavras e muitos pais despertados aí para a necessidade da mesa. Beijo grande, doutor Luciano Barsante. Beijo para toda a família, beijo para a Gabi e até a próxima. Um beijo. Tchau. Show, né? Bom papo. Assunto sério. Isso eu gosto.